Vamos dar início então à sessão de comunicações orais. A gente selecionou 8 trabalhos dentre os alunos inscritos na disciplina Seminários Avançados em Ciências Cardiovasculares, mas a aluna Vivian teve um problema de saúde, seria a última apresentação, então só serão 7 trabalhos. Tá? A banca também deu uma mudadinha básica. A gente tem aqui avaliando então os trabalhos o professor Giovanni Veríssimo, o professor Hélito Marques, e a gente vai ter premiação, né, em dinheiro, só que os valores ainda não serão divulgados. E, enfim, oportunamente a gente faz essa divulgação ampla para todos, né? A gente tem alguns critérios de avaliação e algumas dimensões de avaliação desses trabalhos, e aí a gente pode compartilhar para todo mundo ter uma noção, né? Especialmente, né, a gente está falando de uma atividade vinculada a uma disciplina. Acho que esse feedback é interessante, né, para que em trabalhos futuros a gente possa ver o que não estava legal, o que pode melhorar e assim por diante, né? Então, os trabalhos que serão apresentados, a gente tem a primeira relatora, que é a Ana Beatriz Proença, que já está aqui do nosso ladinho. Depois a Ana Beatriz Nogueira. Esse programa de pós-graduação está cheio de Ana Beatriz também. E na nossa comissão a gente tem a Ana Beatriz Couto também. Bom, o terceiro trabalho, então, o Davi Yarriro, que é aluno do programa MD-PhD. Depois, Camila Matias da Silva, Felipe Costa de Souza, Flávio Andrade Camacho. E a gente vai finalizar, então, com a Isabelle Mendes, tá? Cada aluno vai ter 6 minutos para fazer a sua apresentação, extremamente desafiador, né? Mas é o que a gente vê não só em eventos dentro da UF, mas por vezes fora da universidade também. Então a gente precisa se adaptar e conseguir contar a nossa história da melhor maneira possível nesse tempo tão exíguo. E aí depois a banca vai ter alguns minutinhos para pequenas trocas com os alunos, né? Então cada membro da banca fazendo 1, 2 perguntinhas para a gente ter um debatezinho e depois a gente seguir para a próxima apresentação. Eu sou a Ana Beatriz Proença, sou orientada pela professora Eliette Franz. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha tese, que é a plasticidade do tecido adiposo em animais obesos e os efeitos da deleção genética do receptor MRGD e também do tratamento com angiotensinal macete. Bom, o tecido adiposo ele exerce aí um papel central na obesidade. Aqui nós temos o tecido adiposo branco e embaixo o tecido adiposo marrom. Esse tecido adiposo marrom ele possui atividade termogênica e, sob determinados estímulos, o tecido adiposo branco ele pode adquirir características semelhantes ao tecido adiposo marrom, que é o processo que a gente denomina Brown. E, ao contrário, também acontece. Então, em condições obesogênicas, esse tecido adiposo marrom ele pode perder a sua atividade termogênica e adquirir características semelhantes ao tecido adiposo branco, que é o que a gente chama de white. E o sistema renina-angiotensina ele é um importante mecanismo aí de regulação entre o tecido adiposo e também a obesidade. Esse sistema ele é composto basicamente por 2 eixos, em vermelho o eixo clássico e em verde o eixo contrarregulatório. Em condições obesogênicas, a gente tem uma superativação desse eixo clássico, então a gente tem um predomínio aqui do bloqueio da adipogênese, da lipólise e um estímulo à inflamação e o ácido. Por outro lado, o eixo contrarregulatório, que é composto pela angioacete, receptor mais, a lamandina e MRGD, ele atua contrabalanceando essas ações exercidas pelo eixo clássico. Essa via aqui, a lamandina e MRGD, ela é pouco estudada, a lamandina ela foi descoberta em 2013, porém a gente já sabe que a direção genética do receptor MRGD no tecido adiposo marrom, ela leva a uma redução desses marcadores termogênicos. Então, nosso objetivo é investigar os efeitos da deleção do receptor MRGD na plasticidade do tecido adiposo e a contribuição do tratamento com angiotensinal macete em modelo de obesidade induzida por dieta. O estudo ele se deu lá no biotério de camundongos da UFMG. Nós utilizamos camundongos machos 657, Black 6J, com 8 semanas de idade. Inicialmente, eles foram divididos em 2 modelos experimentais. O primeiro, o modelo wild type, que expressa normalmente o receptor MRGD, e o segundo modelo, os animais knockout para esse receptor. Cada modelo foi dividido de acordo com a dieta que eles receberam. Então, aqui nós temos o animal controle, que foi alimentado 8 semanas com a dieta controle, e os animais high-fat, que foram alimentados também durante 8 semanas com a dieta high-fat. E esses animais high-fat, nos últimos 14 dias do protocolo experimental, eles receberam a administração de angiotensinal macete na 30 microgramas por dia por lavagem.
Em relação à análise estatística, nós consideramos média, mais ou menos, desvio padrão. A NOVA, né, o ANUEI ANOVA com teste de texturas, pós-teste de home cidade, P significativo menor ou igual a 0,05 e utilizamos o programa Prisma. Em relação aos resultados, nós dividimos aqui em 2 blocos. Esse primeiro bloco aqui dos animais que expressam receptor MRGD e o segundo aqui os animais nocautes. Barra branca controle, alimentado com dieta controle, barra preta alimentado com dieta high fat e barra branca rasturada com preta, high fat tratado com angiotensina 1 a 7. Em relação ao consumo alimentar, a gente não observou diferença entre os grupos. Já em relação ao consumo energético, ele foi maior nos animais que receberam a dieta hiperlipídica. Em relação àqueles que têm a massa corporal e o índice de adiposidade, a gente observou que a deleção do receptor MRGD, por si só, já promoveu um aumento dessa massa corporal quando a gente compara com os animais de controle que expressam o receptor MRGD e que o consumo da dieta hiperlipídica, ela promoveu um aumento tanto da massa corporal quanto do índice de adiposidade em ambos os modelos experimentais. Porém, o tratamento com angiotensina 1 a 7 só foi capaz de reduzir tanto a massa quanto a adiposidade nos animais que expressam o receptor MRGD. Aqui nós temos a temperatura de superfície do tecido adiposo marrom interescapular. A gente observou que o consumo de dieta hiperlipídica reduziu essa temperatura de superfície em ambos os modelos experimentais, porém, o tratamento com angiotensina 1 a 7 promoveu um aumento dessa temperatura somente nos animais que expressam o receptor MRGD. Aqui nós temos a área seccional média dos adipócitos brancos, no tecido adiposo branco subcutâneo. A gente viu que a deleção do receptor MRGD reduziu essa área seccional média dos adipócitos, então a gente tem adipócitos menores quando a gente compara com o controle que tem o receptor, e que o tratamento que o consumo da dieta hiperlipídica aumentou essa área seccional média, então a gente observa adipócitos mais hipertrofiados, e o tratamento com angiotensina 1 a 7 foi capaz de reduzir essa área seccional média somente nos animais wild type. Em relação ao conteúdo lipídio do tecido adiposo marrom, a gente observou que a deleção do receptor MRGD reduziu esse conteúdo lipídico quando a gente compara com o controle wild type, e que o consumo da dieta hiperlipídica promoveu um aumento desse conteúdo lipídico e o tratamento com angiotensina 1 a 7 não surtiu efeito. Aqui nós temos a expressão gênica de marcadores do Browne, receptor beta-3 adrenérgico, o CP1 e o PRDM16. A deleção do receptor MRGD promoveu um aumento da expressão gênica de um CP1 quando a gente compara com o controle wild type, e que o consumo de dieta hiperlipídica reduziu a expressão de beta-3 adrenérgico e de CP1 nesse modelo experimental, porém o tratamento com angiotensina 1 a 7 foi capaz de aumentar a expressão do receptor beta-3 somente nos animais wild type. Já em relação ao PRDM16, somente o animal high fat tratado com angiotensina 1 a 7 foi capaz de aumentar a expressão do PRDM16 com o fator de manutenção do fenótipo marrom. Em relação ao receptor mais, que é um receptor do eixo clássico contrarregulatório do sistema renina-angiotensina, a gente observou um aumento da expressão dele nos animais nocautes alimentados com a dieta controle, e que o consumo de dieta hiperlipídica nesses animais promoveu uma redução da expressão do MASH. E em relação ao receptor AT1, que é um receptor do eixo clássico do sistema renina-angiotensina, ele foi aumentado somente nos animais alimentados com a dieta hiperlipídica wild type. Então, como conclusão, nossos achados sugerem que o tratamento com angiotensina 1 a 7 atenua os efeitos da obesidade com benefícios evidentes em animais que expressam esse receptor MRGD. No entanto, a elucidação dos mecanismos envolvidos é fundamental para compreender o papel do MRGD e explorar suas aplicações terapêuticas. Obrigada. Você tem alguma hipótese sobre os mecanismos envolvidos? Tem. Inicialmente a gente achava que a ação da angiotensina 1 a 7 ela era exclusivamente via receptor MAD, então a gente até mostraria isso, né, comprovando. Só que não, a gente está vendo que a angiotensina 1 a 7 ela também pode atuar via receptor MRGD. A gente ainda não sabe muito isso, se realmente existe esse crosstalk, mas a gente acredita que isso esteja acontecendo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente acha que por que o MRGD está aumentando a adipogênese, está melhorando esses marcadores de Browne, né, que é uma coisa benéfica?
justamente porque ele está aumentando a expressão do receptor MAGE. Então, o MAGE, nos animais knockout do receptor MRGD, ele está sendo super expressado. Então, a gente consegue observar mais os efeitos de Brown, antiprogênese, que já são efeitos mesmo do eixo contra-regulatório via angioma 7 receptor MAGE. Essa seria suspeita, então. Oi? Seria suspeita, né? Isso, a gente ainda tem mais coisa ainda pra gente investigar. Mas o aumento do receptor MAGE a gente já conseguiu observar. Tá. Pelo PCR. Bom, Ana, parabéns. Realmente 100 minutos aí é pesado. Na verdade, eu queria perguntar como é que você vê o seu trabalho no futuro? À medida que ele se desenvolve, em que medidas, aonde você o vê? Então, o nosso principal objetivo é investigar alvos que auxiliem no tratamento da obesidade, né? Porque a gente sabe que é uma doença que vem crescendo cada dia mais. E a angioma 7, ela já tem estudos que mostram que tem um impacto na redução do peso corporal, nas formulações, e o MRGD também seria o potencial alvo para a gente trabalhar. Parabéns. Obrigada. Satisfeitos? Obrigada, Ana. Boa tarde a todos, eu me chamo Ana Beatriz Nogueira, sou aluna de doutorado aqui do programa da Cardio e sou orientada pela professora Renata Frauches. E hoje eu vou apresentar o resumo intitulado A Resposta Vascular Sexo-Dependente na Prole de Ratas Mistas Submetidas ao Estresse Gestacional. Para a gente começar contextualizando um pouco o estresse, seja ele agudo ou crônico, ele vai trazer alterações fisiológicas que podem levar a hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, ansiedade e depressão. E esse estresse ele vai contribuir justamente a partir do aumento das citocinas pró-inflamatórias, que pode levar a uma disfunção endotelial, a aterosclerose ou até mesmo ao estímulo da cascata de coagulação. Quando a gente pensa nesse estresse, ele vai ser responsável por alterar essas respostas do sistema imunológico e da inflamação, e ele também vai ocasionar uma disfunção do tecido adiposo perivascular, que é um tecido alvo na nossa tese, na minha tese de doutorado, a partir da maior expressão de citocinas pró-inflamatórias e do aumento da produção de espécies ativas de oxigênio. O aumento da produção dessas espécies ativas de oxigênio ela vai alterar novamente essas respostas do sistema imunológico, gerando um ciclo patogênico. E é justamente esse ciclo patogênico que pode levar não só a aterosclerose, mas uma maior mortalidade por doenças cardiovasculares. E a gente sabe, né, que o período gestacional ele já é um período de maiores fragilidades e de grandes alterações de modo fisiológico. E o estresse ele vai ter uma influência tanto direta quanto indireta nessa fase. Ele vai afetar a saúde da mãe e a saúde e desenvolvimento fetal, podendo levar a alguns eventos adversos, como aborto, crescimento intrauterino inadequado, alterações de pressão arterial e glicemia e o aumento do risco de doenças cardiovasculares. Então, o nosso objetivo aqui é avaliar a resposta endotelial sexo-dependente em diferentes etapas da vida da prole de ratas Wistar submetidas ao estresse gestacional. O nosso protocolo experimental ele contou, então, inicialmente com essas ratas, tendo a gestação confirmada pela presença do tampão vaginal ou da presença de espermatozoides no lavado vaginal, e elas foram inicialmente separadas em dois grupos, o grupo controle e o grupo estresse. Esse projeto ele aconteceu aqui no Biotério, de experimentação do biomédico, então da UF, e essas ratas que foram do grupo estresse, elas a partir do 14º dia até o 21º dia de gestação, que seria a terceira semana gestacional, correspondendo ao terceiro trimestre gestacional em humanos, elas sofreram um protocolo de estresse variável, que vai ser explicado durante esse período. Após o nascimento, a prole foi separada novamente de acordo com os grupos das mães, então a prole oriunda do grupo controle permaneceu como grupo controle, sendo separada em dois pequenos grupos, os animais que foram eutanasiados aos 60 dias de vida e os animais eutanasiados aos 90 dias de vida, e a prole oriunda das mães que sofreram estresse gestacional também foram separadas em dois grupos, as que foram eutanasiadas aos 60 dias de vida e os eutanasiados aos 90 dias de vida. Todos os grupos contaram com a presença de machos e fêmeas justamente para a gente estabelecer essa questão sexo-dependente ou não. O nosso protocolo de estresse ele contou com estresse durante 8 dias, sendo 4 tipos de estressores diferentes. Então a gente teve no primeiro e no 5º dia o isolamento desses animais por 60 minutos, no 2º e no 6º dia a utilização de serragem úmida durante 24 horas, no 3º e no 7º dia a inclinação da gaiola por 24 horas, e no 4º e 8º dia, a privação de alimento e água durante 6 horas.
Para esse resumo, a gente vai observar, né? A gente vai utilizar o sangue materno que foi retirado durante a eutanásia das mães para observar, né? Para analisar a corticosterona e a gente poder comprovar ou não a efetividade do nosso protocolo de estresse. E da prole a gente vai analisar a aorta para ver a questão de reatividade vascular, observando o percentual de relaxamento máximo e também a vasoconstrição. Os resultados são dados em média de padrão, foi feito o teste T para esses resultados e é considerado significativo quando o P é menor que 0,05. Então a gente consegue atestar que o nosso protocolo de estresse ele foi efetivo porque a corticosterona materna ela foi maior no grupo de mães que sofreu esse estresse variável do que no grupo controle. Então essa medição ela serviu para nos dizer a efetividade do protocolo que já era um protocolo validado e que foi escolhido pelo nosso grupo. Em relação aos dados da prole, a gente teve que, falando do percentual de relaxamento máximo, a gente teve um prejuízo no percentual de relaxamento máximo das fêmeas, 90 dias, e dos machos, tanto 60 quanto 90 dias, dos animais que sofreram estresse gestacional em relação aos animais do grupo controle. Já em relação à vasoconstrição, a gente pôde observar que apenas as fêmeas sofreram um aumento dessa vasoconstrição considerado significativo no grupo estresse em relação ao grupo controle, e os machos, 90 dias, eles têm uma tendência desse aumento da vasoconstrição, mas não foi um resultado significativo. Então, o que a gente pode concluir é que, além do nosso protocolo de estresse gestacional ele ter sido efetivo, teve um prejuízo da vasodilatação dependente do endotélio na prole, em diferentes fases da vida e de forma sexo-dependente, e também um prejuízo na vasoconstrição de fêmeas em ambas as etapas, né, tanto 60 quanto 90 dias. O nosso projeto ele contou com o apoio do edital PQ1 de 2019 e o edital emergente também de 2019 da FAPERJ, e a gente conta com o apoio também do Laboratório de Ciências do Exercício, o LACE, que tem toda a estrutura necessária para a gente realizar o projeto. Obrigada. Obrigada, Ana. Parabéns pela apresentação da banca. Parabéns, Ana. Obrigada. Excelente. Eu ia te perguntar mesmo sobre a questão da validação do modelo de estresse, você respondeu bem. Né? Agora, no que diz respeito às concentrações de corticosterona, elas são correlacionadas, nesse modelo de estresse, estão correlacionadas com humanos, por exemplo, na concentração de cortisol? A gente veria justamente essa relação, né? Então, o estresse no humano, ele aumentaria esse cortisol e a literatura já traz isso pra gente. E aí, no jato seria da corticosterona. Perfeito. Obrigado. Bom, parabéns, Ana, de novo, realmente um trabalho bem interessante. Minha pergunta continua sendo na mesma linha da anterior, como é que você vê o seu estudo, né, impactando no futuro? O nosso estudo, né, a minha tese é um pouco maior, né, a gente tem uma análise de outros tecidos, e a ideia é ver a relação de como o tecido adiposo, né, em diferentes partes do corpo, ele vai se corresponder, ele vai se correlacionar com essas alterações endoteliais ou não. E a ideia é justamente a gente ver como esse estresse, que não foi sofrido pela prole, né, não é sofrido pelo grupo que a gente avalia, mas sim pelas mães desses ratos. Então, como esse estresse gestacional, ele vai ocasionar prejuízos futuros, então analisar esses prejuízos a longo prazo mesmo, e em seres que nem sofreram esse estresse diretamente, sim de forma indireta. Perfeito. Obrigado, parabéns. Boa tarde, tudo bom? Eu me chamo Davi, eu vou comentar hoje sobre o uso diagnóstico, o PET da anorose cardíaca, uma visão sistemática e meta-análise. Sou orientado pelo professor Claudio Topinsky, esse é o nosso sumário. E, primeiramente, o que é a amiloidose? A amiloidose cardíaca é uma doença caracterizada pela deposição de proteínas anormais. Elas ficam mal logradas, se depositam no coração, causando a disfunção. Duas são as principais, a transgetina, ou ATTR, ou a cadeia leve, AR. No caso, a cintilografia com pirofosfato substitui a necessidade de biópsia no caso de ATTR, mas na modalidade AR ainda é incerto sobre isso. Precisa fazer ressonância, ecocardiograma e às vezes inclusive a biópsia. A tomografia para emissão de pósitrons, que é o PET, como tratadas com composto B de fosfúrico e também o fluoreto de sódio, podem ali ter uma utilidade diagnóstica sem necessidade de biópsia. E por isso que a gente vai avaliar hoje aqui. Então, o objetivo desse estudo é revisar sistematicamente a literatura e avaliar o diagnóstico tanto desses dois compostos, né, em comparação com a biópsia ou o pirofosfato em pacientes com suspeita ou diagnóstico de amiloidose cardíaca. Finalmente, a gente montou uma estratégia de busca
que foi tá um pouco pequena ali, né? Mas eu vou mostrando ali. A gente procurou base de dados como PubMed, Embase e Scopus e fez ali estratégias de buscas que temos Match, também temos Dex também, e a gente procurou esses artigos. Depois disso, a gente selecionou os estudos, que a gente registrou isso na plataforma Prospera, que a gente tentou então incluir os critérios que a gente tinha selecionado antes. Depois a gente extraiu os dados, então características gerais do estudo, como o tipo de traçador utilizado, qual foi a amostra da população e também medidas de acurácia. Depois a gente analisou os riscos e vieses e por fim fez a análise estatística. Bom, a gente encontrou 956 estudos que a gente avaliou por títulos e resumos e no final ficaram 10 estudos. Desses 10 estudos, 6 avaliaram o composto B de Pittsburgh e 4 avaliaram o floreto de sódio. Esse é o risco de viés dos estudos. A gente pode perceber que o ESAWA tem maior risco de viés, assim, tanto em teste de referência, né, que o padrão não foi tão bom que a gente achou, e também os outros tinham o risco não claro. Não quer dizer que eles tenham um risco alto, quer dizer só que eles não têm a segurança de que é um baixo risco. Bom, na análise estatística, a gente percebeu que, no geral, somando todos os compostos, tinha 99% de especificidade e 89% de sensibilidade, com área sobre a curva de 91%. E para o composto B de Pittsburgh, tinha 92% de especificidade, 96% de sensibilidade e área sobre a curva de 94%. É importante notar que esse aqui é para diagnosticar a aminodose AL, que é aquele subtipo que a gente tem que fazer ainda a biópsia, que às vezes fica incerto ali. Então, tendo em consideração que são pacientes às vezes idosos, frágeis, isso pode ser uma coisa mais benéfica a longo prazo, assim, e ter uma avaliação melhor depois. E esse aqui é para o floreto de sódio, tem uma sensibilidade um pouco menor, 96%, especificidade de 99,6% e área sobre a curva de 80%. Também é importante notar aqui que a população amostral desse estudo aqui, desses estudos agregados, são um pouco menor. Ou seja, a potência e a robustez desse estudo é um pouquinho menor para essa evidência aqui. Bom, então de conclusão, a gente sabe que a sensibilidade e especificidade desse estudo do PET é um pouco alta, é boa, o suficiente, mas ainda precisa de estudos ainda que validem maior população em outros tipos de pessoas também e de sub-áreas também. O composto B de Pittsburgh ele tem uma sensibilidade e especificidade um pouco maior do que o floreto de sódio, enquanto o floreto de sódio um pouco pior. Bom, agradeço aos meus coautores também, que ajudaram esse trabalho, também ao professor orientador e às instituições de fomento. Muito obrigado. Parabéns, Davi. Consigo falar até em menos de 6 minutos. Passar para o professor Ed e o professor Giovanni. Davi, parabéns. Muito obrigado. Eu particularmente acho que, embora não tenha acontecido comigo, mas eu particularmente acho que o aluno com pós-graduação, em algum momento durante a sua trajetória, ele precisa aprender e elaborar uma revisão sistemática e uma meta-análise. Tá? Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Nesse sentido, eu quero te perguntar, não vou perguntar sobre os aspectos mais específicos dos seus achados, porque para mim ficou claro, mas no sentido de que das dificuldades que você enfrentou durante a elaboração dessa revisão sistemática e meta-análise. Quais foram as etapas mais difíceis? Eu acho que assim, na revisão sistemática, quando você elabora, muitas coisas têm parte que são dependentes, né? Sim. Então você faz aqui avaliação cegas, né, com duas pessoas independentemente. Sim. E às vezes ver isso depois e discutir para achar um consenso também depois é uma coisa que é meio difícil. Encontrar gente também que tem interesse em fazer essa análise é um pouco complicado também. A gente sabe que achar gente interessada em fazer pesquisa às vezes é difícil. E você chegou a registrar? Registramos aqui, ó. No Prospero? Prospero, isso. Prospero, Tem um tá. código ali no slide, depois eu posso. Perfeito. Aí, para você, qual é o impacto da sua revisão na prática clínica? Eu acho que o que eu falei, né? Aqueles pacientes com subtipo AL, eles ainda precisam fazer biópsia, às vezes, ressonância magnética, e às vezes um exame, que seria o PET, resolveria esse problema e daí o diagnóstico. Então, eu acho que pacientes frágeis, muitas vezes, né, que são pacientes mais idosos, às vezes, isso é uma coisa que facilita muito. Eu acho Se eu que tivesse que propor uma política a partir do teu trabalho, o que você acha que isso sugeriria ao gestor?
É difícil ter PET em todo lugar, mas é uma coisa que vai poder ser recomendada devido à acessibilidade e especificidade. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Camila Matias, aluna do doutorado da pós-graduação e hoje sou orientada pela Tereza Barbu e hoje vou apresentar o resumo intitulado Efeito do ômega 3 em gestantes e prólides de camundongos em modelo de pré-eclâmpsia. Bom, para introduzir, a pré-eclâmpsia ela é, por definição, uma síndrome multissistêmica da gravidez e é uma das principais causas de morbimortalidade, atualmente, tanto materna quanto fetal. E atualmente não há tratamentos para a pré-eclâmpsia, não há uma cura específica e demais estudos eles precisam ser feitos para a gente achar alguma possibilidade de melhora nesse tratamento. Com isso, os estudos vêm mostrando o potencial uso do ômega 3 em diversas etapas do metabolismo, podendo ser um potencial aí para esse possível tratamento da pré-eclâmpsia. Bom, o objetivo geral desse trabalho é investigar os efeitos da suplementação materna com ácido graxo ômega 3 sobre os desfechos gestacionais e fetais do camundongo C57 Black em modelo experimental de pré-eclâmpsia induzida pela administração do L-NEI. Bom, quanto à metodologia, esse estudo vale ressaltar que foi aprovado pelo Comitê de Ética. Nós usamos, como falei no objetivo, a linhagem de camundongo C57 Black 6 fêmeas e nós dividimos em 4 grupos experimentais. O controle é dos quais as fêmeas que foram acasaladas, que eu vou mostrar ali a posteriori, foram colocadas, foram submetidas à dieta AN93G, que é a dieta padrão para esse período gestacional, e salina via subcutânea do dia 11 ao 21 gestacional. O grupo PE, que é a pré-eclâmpsia, recebeu essa mesma dieta com a administração do L-NEI via subcutânea, que é o qual foi induzida a pré-eclâmpsia. Os grupos tratados foram PEOP1, a qual recebeu essa mesma dieta, porém acrescida de 3% de óleo de peixe, esse na representação 1,5 para 1 de EPA-DHA, então um percentual um pouco maior de EPA e também L-NEI via subcutânea. E PEOP2, que recebeu essa mesma dieta, porém na representação 1 para 5 de EPA para DHA e também o L-NEI para indução. Então, o desenho experimental desse estudo contou com o acasalamento dessas fêmeas e também ele foi comprovado via citologia dessas fêmeas e aspectos da vulva para a confirmação da gestação. E essas gestantes foram acompanhadas do dia 0 ao 21 gestacional, essa gestação não foi interrompida. Do dia 11 ao 21 foi feita a administração do L-NEI para a indução dessa pré-eclâmpsia. E nesse período foi feita a massa corporal e a análise da pressão dessas fêmeas. E também foi feita a microalbuminúria para ser um complemento aí para efeitos da pré-eclâmpsia. Posteriormente, tanto as mães quanto os fetos prole dessas mães foram acompanhadas durante 90 dias, para que chegasse aos 3 meses desses fetos, seja um resultado de uma vida na vida adulta desses fetos, E após o nascimento foi feito o desmame no dia 21 e esses fetos, esses animais foram acompanhados com peso, entre outras análises, porém o que eu trouxe nesse resumo é o peso. E posteriormente, no dia 90, foi feita a eutanásia para coletagem do fígado, coração e gorduras. Vale ressaltar que a análise estatística desses dados foi também apresentada em média de desvio padrão, sendo realizado o teste de Onway nova, pós-teste de Tucker, e indicado um P menor que 0,5. Chegando nos resultados, vale ressaltar que são resultados preliminares, porque esse projeto ainda está em andamento, nossos animais ainda estão em biotério, e trouxe alguns resultados que nós já temos. Quanto à massa corporal, esses das mães, nós podemos observar que os grupos não apresentaram diferença estatística quanto à massa corporal, nem quanto ao delta dessa massa. Quanto ao número de ninhada e perda, número de ninhada que a gente contou no nascimento, no dia 0, 6 e 21, não houve diferença estatística entre os grupos
E quanto à perda dessa ninhada, né, quando morreram, também não houve diferença estatística entre esses grupos. Quanto ao resultado de natimortos e perdas maternas, nós também podemos ver que não houve diferença entre os grupos. Quanto à massa corporal e glicemia dessas mães no dia 90, não houve diferença entre os grupos. Quanto a peso de órgãos, né? Quanto a fígado, ventrículo esquerdo, coração, gordura inguinal, genital e marrom, não houve diferença entre os grupos nas mães. Quanto a prole de machos, no quesito de massa corporal e glicemia, não houve diferença entre os grupos. Já quanto ao peso dos órgãos na prole de machos, quanto ao coração, fígado, gordura inguinal, genital, não houve diferença, porém nós podemos observar uma diferença no ventrículo esquerdo e gordura maior, marrom, onde pode observar no OP1 um menor percentual na massa do ventrículo esquerdo e maior na gordura marrom. Quanto às fêmeas, massa corporal e glicemia, não houve diferença entre esses grupos. No peso dos órgãos da prole fêmea também não houve diferença entre os grupos. E como conclusão, né, a gente pode observar que até o presente momento foi possível observar na prole macho de camundongos que houve essa proteção do uso do óleo de peixe, né, o OP1 no que tange ao ventrículo, e também o aumento da gordura marrom nesse mesmo grupo, apresentando o estímulo desse tecido pelo uso do óleo de peixe. E vale ressaltar, como eu falei, que esse trabalho ainda está em andamento. Desde já, muito obrigada. Deixei aqui os contatos e o agradecimento à pós, à universidade e à CAPES pela bolsa de doutorado. Me perdoe, mas qual foi o seu M? Então, ainda, cada um teve uma oscilação, assim, mas por isso a gente está ainda em biotério, mas o N final é de 6 machos, da prole de machos. Tá. Aí houve uma oscilação porque esse ainda está em andamento. E a que se deve, na sua opinião, esse efeito benéfico na gordura marrom? Na gordura marrom. Então, os estudos eles já vêm mostrando um efeito do óleo de peixe nesse aumento, nesse estímulo, né, da termogênese, que seria da gordura marrom, né? A gente ainda não analisou, a gente ainda vai analisar diversas funções, a gente só tem a massa até então, mas o que se espera, né, que o estudo vem mostrando, é esse estímulo dessa termogênese, né? Esse óleo de peixe ele pode ativar piperalfa, gama, que leva então a essa termogênese, ativando CP1 e tudo mais. Então, o caminho que a gente pode achar é esse estímulo, né? Esse estímulo do óleo de peixe nessa termogênese. Seria por aí. Sim, seria nessa linha. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta, porque a maior parte dos teus resultados, até o momento, você falou que não teve significância estatística. Eu queria saber se, na linha que o professor Giovanni perguntou, se isso já era esperado ou você quer que esses resultados possivelmente estão divergentes em relação às hipóteses iniciais que vocês formularam? Então, assim, esperado vai ser, assim, o que a gente vai ver, a gente ainda não tem uma hipótese do que poderia ser dessa proteção do óleo de peixe. Porém, como falei, a gente ainda está fechando esse N, ele não foi fechado, então tem um dos grupos que ele não foi fechado ainda. Nós temos de tratado OP1 e OP2, como mostrei, são 2 percentuais, um percentual um pouco maior de EPA e outro de DH. Um dos grupos ainda não fechamos, então possa ser que venha ter alguma alteração. 2 a gente já observou num dos grupos, né? Que possa vir a ter essa proteção. Mas uma resposta também negativa possa ser uma resposta, não, óleo de peixe não foi possível nesse fígado, enfim, mas foi possível nesse ventrículo. Então a gente analisaria qual o resultado foi, como que foi essa via. Como é que está o teu cronograma em relação a isso? Cronograma? Então, já tem um ano que eu estou nesse fase de experimentação. E também um ano que eu estou no doutorado, então tem essa fase e provavelmente a gente no primeiro semestre de ano que vem já conclua essa fase, porque para quem trabalha com programação sabe da dificuldade, existe toda essa questão, igual ela falou, do estresse, e os animais são submetidos a isso, querendo ou não, então tem perdas inevitáveis no meio do caminho que a gente
continua fazendo para alcançar esse N estabelecido. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Felipe Costa de Souza, sou aluno de doutorado, orientado pela professora Cristiane Bretas, no PESE. O título do meu trabalho é Avaliação de Marcadores Inflamatórios, DNA mitocondrial, fatores de risco cardiovascular e eventos em indivíduos acima de 50 anos submetidos a diferentes terapias antirretrovirais. Bom, o público-alvo do nosso trabalho são pessoas vivendo com HIV, né, que já é uma síndrome vem sendo acompanhada, né, desde a década de 80 do século passado. Há muitas terapias já avançadas e que já melhoraram muito a qualidade de vida dessas pessoas. No entanto, ainda há muitos efeitos colaterais associados à terapia antirretroviral. Em muitos deles que refletem no sistema cardiovascular. A própria síndrome tem desfechos cardiovasculares e os medicamentos antirretrovirais também apresentam muitos efeitos colaterais no sistema cardiovascular. No Brasil, um pouco mais de 10% das pessoas vivendo com HIV possuem mais de 50 anos, que é exatamente o público-alvo do nosso projeto. O DNA mitocondrial é uma molécula circular, está distribuída em centenas ou aos milhares na célula, a depender da funcionalidade do tecido. E o DNA mitocondrial, uma vez que há o rompimento da organela por uma lesão tecidual ou qualquer tipo de injúria, ele está no citoplasma, pode se ligar ali ao receptor TLR9, se ligando a fatores nucleares ou, através da via C-gás-STING, induzir marcadores inflamatórios, citocinas inflamatórias e interferon, o que vai contribuir, em última análise, para a formação ali do inflamassoma, ativação de caspase 1, enfim. E esse DNA mitocondrial, além de estar no citoplasma, uma vez que ele saia da célula, ele pode estar livre no plasma, que é o cell-free mtDNA, que é exatamente o que nós vamos medir no nosso projeto como resultado de uma lesão ou de uma injúria tecidual. Então, o nosso objetivo é avaliar a incidência de eventos cardiovasculares em pessoas vivendo com HIV/AIDS acima de 50 anos, em uso de diferente estágio, associando esse desfecho a marcadores de inflamação e os níveis séricos do DNA mitocondrial. Bom, aqui é a aprovação do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da UF. O projeto está sendo desenvolvido no Hospital Universitário da Freguin, que é o meu local de trabalho. As pessoas vivendo com HIV advêm no ambulatório de imunologia e os funcionários do hospital foram incluídos como grupo controle. Então aqui eu estou apresentando a parte longitudinal prospectiva do nosso projeto. São pacientes e funcionários, a gente está coletando hemograma, lipidograma, glicemia, hemoglobina glicada, marcadores inflamatórios, citocinas, BNP, GDF15, TNF-alfa e o próprio DNA mitocondrial. Vocês vão ver que a gente não está fazendo tudo isso em todos os momentos, eu vou explicar melhor. E o período, o follow-up é de julho de 2023 a julho de 2026. Os grupos que a gente está trabalhando, todos eles, os grupos TAV, com tenofovir mais lamivudina, o primeiro com o inibidor da integrase, dolutegravir, o segundo com o inibidor da protease, darunavir, e o terceiro, combinação darunavir mais dolutegravir, e o quarto, o grupo controle, que são os indivíduos sadios. Os critérios de inclusão e exclusão, homens e mulheres acima de 50 anos em todos os grupos, e todos eles sem eventos prévios, cardiovasculares, comorbidades, antes da inclusão no estudo. Bom, aqui o nosso acompanhamento, o T0, 12 meses depois do T1, mais 12 meses o T2, mais 6 meses o T3, completando os 30 meses de follow-up. No T0, T1 e T3, nós estamos medindo lipidograma, glicemia, hemoglobina glicada e PCR apenas. E no ano que vem, a gente vai medir, além disso, o hemograma e todos os marcadores inflamatórios. Nosso foco é o DNA mitocondrial, a gente vai comparar com os demais marcadores. O T1, o T0 nós já terminamos, e o T1 a gente está terminando agora no final desse mês. Estatística, os dados estão como média de desvio padrão ou mediano intervalo interquartil, vai depender do resultado do teste de normalidade. A comparação entre os tempos, o teste prepariado, e a comparação entre os grupos, a nova, o Crush-Wallis, nível de significância de 5% e utilizamos o Excel e o programa R. Bom, aqui os nossos resultados, o que a gente já tem até agora. No ano passado, T0, 112 pacientes incluídos. Nesse ano nós perdemos 10, a gente calculou uma perda de 15% a 20%, então ainda está abaixo do que a gente previu. Os primeiros resultados do teste pareado, a gente não observou diferença no IMC dos pacientes do T0 para o T1. Colesterol total, a gente observou uma redução no grupo darunavir, de forma até inesperada. LDL, também uma redução do dolutegravir no grupo darunavir. E o HDL não houve mudança.
Triglicerídeos também não observamos alteração. Já a glicose, nós observamos mudança, né, nas médias de darunavir e no grupo darunavir mais dolutegravir. Hemoglobina glicada não. E o PCR, uma redução dos níveis no grupo controle. Aqui os valores de P, né, associados a todas as comparações. E aqui a comparação entre os grupos, né? A gente observou no ano passado, no T0, mudanças do colesterol total, LDL e triglicerídeos, quando a gente compara os grupos 1, 2 e 4 com o grupo 3, né? O darunavir mais dolutegravir apresentando maiores níveis desses três parâmetros, e o HDL menores níveis de darunavir mais dolutegravir comparados ao grupo controle. Mais uma vez os valores de P. Aqui já é T1, já é esse ano, a gente ainda não tem todos os pacientes aqui como no T0, mas já temos quase todos. Confirmando o que a gente observou em T0, o grupo 3, né, com maiores níveis de colesterol total, LDL, triglicerídeos e demais grupos, a gente só não observou as diferenças no HDL como no T0. Os valores de P também. E aqui a diferença do T0 para o T1, no T0 a gente não observou esse dado, né, no T1 a gente observou os grupos dolutegravir e dolo mais daruna com os níveis de PCR maiores que o grupo controle. Então, no ano que vem, que a gente vai medir os demais marcadores, a gente pretende confirmar essas variações nos parâmetros do lipidograma, do PCR, com os demais biomarcadores e principalmente com o DNA mitocondrial, para observar se esses desfechos se equivalem à redução ou aumento dos níveis de DNA mitocondrial ou a nenhuma alteração. Até o momento, pior perfil lipídico em grupo darunavir mais dolutegravir e maiores níveis de PCR em pessoas vivendo com HIV. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Professores? Parabéns, Felipe. Obrigado. O que você espera encontrar no ano que vem, quando você fizer a avaliação? A gente, pela literatura, né, a gente observou maiores níveis de DNA mitocondrial livre no plasma associados à dislipidemia. Então, esses grupos que a gente observa um nível de dislipidemia maior, a gente observa maiores níveis também, espera, né, maiores níveis de DNA mitocondrial. E aí a gente quer associar com marcadores cardiovasculares já conhecidos, né, e consagrados, como o BNP, enfim, o GDF-15, que já vem sendo estudado como preditor de fibrilação atrial. A gente quer comparar esses outros biomarcadores que já têm mais evidências com o DNA mitocondrial e com essas taxas de dislipidemia. E você pretende fazer a avaliação desses marcadores? Também, além do DNA mitocondrial. Ok. Felipe, parabéns pela apresentação. Algum dos resultados que você mostrou te causou alguma surpresa ou a maioria você já esperava? É assim, os níveis de triglicerídeo não, de colesterol total e de LDL menores, em alguns grupos sim, porque os inibidores da protease são conhecidos pela grande dislipidemia, né? Redistribuição lipídica no organismo. Maiores níveis de colesterol, então, um ano depois de início da terapia, dois grupos reduziram os níveis de colesterol. Então, a gente quer acompanhar no T2, como é um estudo longitudinal de 30 meses, a gente quer ver nos dois outros tempos se isso vai se confirmar ou se realmente foi só de T0 para T1, por quê. A gente vai poder explicar no intervalo entre cada tempo desse o que acontece, ou pelo menos levantar hipóteses, né, do que está acontecendo. Satisfeitos? Obrigada, Felipe. Boa tarde a todos, meu nome é Flávio Camacho, eu sou aluno de doutorado aqui do programa da Cardio. Sou orientado pelos professores Gabriele Rocha, Renata Fraustes e Andréa Matos. Vou apresentar o trabalho Relação entre o ângulo de fase e o risco de sarcopenia em pacientes idosos com insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca, que eu vou chamar daqui para frente só de IC, ela é um problema de saúde pública global, justamente porque os dados mostram que ela afeta cerca de 23 milhões de pacientes ao redor do mundo. Esses pacientes, quando precisam de hospitalização, justamente pela descompensação dessa insuficiência cardíaca, eles frequentemente vão apresentar fraqueza muscular. E, de fato, os dados mostram isso, que cerca de 55% desses pacientes hospitalizados vão apresentar fraqueza muscular. E essa fraqueza, quando progride junto com outros métodos de diagnóstico, como a baixa quantidade e qualidade muscular, elas vão diagnosticar uma sarcopenia, que tem sua relação com a pior qualidade de vida e também prognóstico.
E aí surge então o ângulo de fase, que é um valor obtido através da bioimpedância elétrica, através dos valores de reatância e resistência, que já vem sendo dito na literatura com bastante precisão a questão da associação dele com a severidade da insuficiência cardíaca, onde que mostra que valores mais reduzidos desse ângulo de fase estão associados com o pior prognóstico desses pacientes. Mas ele também emerge agora como um potencial marcador da saúde muscular. Com isso, nosso objetivo então era investigar a diferença nos valores do ângulo de fase entre os pacientes com risco e sem risco de sarcopenia. Para isso, então, a gente está coletando dados de pacientes internados por insuficiência cardíaca no hospital privado aqui do Rio de Janeiro. Essa IC é diagnosticada pelo cardiologista da equipe. Os pacientes são todos maiores ou iguais a 60 anos de idade e de ambos os sexos. E aí, na admissão hospitalar, o cardiologista, através do ecocardiograma, ele analisa a fração de ejeção desses pacientes pelo método Simpson, onde a gente classifica eles com a fração de ejeção reduzida, quando menor que 50%, e preservada, quando maior ou igual a 50%. E aí a gente tem até 48 horas para a gente fazer as análises de bioimpedância, utilizando esse aparelho da foto, que é da Biodynamics. Ele utiliza 4 eletrodos, 2 aqui nas mãos e 2 nos pés, sempre ao lado direito do corpo, e o equipamento ele gera automaticamente esse valor de ângulo de fase, mas novamente através de valores de reatância e resistência. Por isso ele tem essa relação também com a integridade das membranas celulares e essa possível relação com o marcador de saúde muscular. E aqui também, dentro desse prazo de 48 horas, a gente aplica esse questionário do SARC-F, que é um questionário validado pelo Consenso Europeu de Sarcopenia, onde ele avalia por meio de 5 perguntas, 4 os componentes de força, de ajuda ao caminhar, de capacidade de levantar de uma cadeira, de subir as escadas e também a quantidade de quedas dentro do último ano. Em seguida, então, a gente aplica a ANTMED, a afere a circunferência de panturrilha, que também pelo Consenso Europeu de Sarcopenia, a gente classifica os indivíduos com essa circunferência reduzida, quando homens menor que 34 e mulheres menor que 33 centímetros. E aí, quando a gente une o SARC-F com a circunferência de panturrilha, a gente tem o que chama de SARC-CALF, tá? Esse CALF é panturrilha em inglês. Onde a gente tem, então, a pontuação do SARC-F, que varia de 0 a 10, e quando o paciente apresenta a circunferência de panturrilha reduzida, a gente acrescenta mais 10 pontos a esse score, gerando, então, esse valor aqui abaixo, que varia, então, de 0 a 10, considerado sem risco de sarcopenia, e 11 a 20 considerado com risco de sarcopenia, que é justamente a partir daí que eu fiz essa divisão dos grupos. Nós fizemos. Na análise estatística, então, a gente considerou o teste de Kolmogorov de Minov para normalidade, fez a comparação dos grupos pelo Mann-Whitney, com um valor de 0,05 para a significância do P, utilizando o SPSS. Esse projeto também já foi aprovado pelo Comitê de Ética da UF. E aqui, como nosso primeiro resultado na tabela 1, tem a caracterização desses pacientes, foram 90 nesse momento da coleta, então a gente tem uma idade média aí de 79 anos, mas eu vou destacar aqui a maior prevalência do sexo masculino, de cerca de 52%, e também a maior prevalência da insuficiência cardíaca, com uma fração reduzida de cerca de 57%. Vale destacar também esse valor elevado da mediana do NT-proBNP, que é um marcador tanto para diagnóstico quanto para prognóstico desses pacientes. Justamente por eles terem essa descompensação, esse valor é esperado que esteja mais alto, mas mais uma vez aqui demonstra também a gravidade do quadro deles. Já na segunda tabela, aqui a gente apresenta valores de ângulo de fase, da circunferência de panturrilha e também detalhes do SARC-CALF nesses pacientes. E eu vou destacar nessa tabela aqui a prevalência de circunferência reduzida nas mulheres, que foi quase metade da amostra, que já aponta que pela circunferência por si só a gente já tem uma paciente com uma alta prevalência de baixa massa muscular. Também aqui quando a gente vê o risco de sarcopenia pelo SARC-CALF, cerca de 86% da amostra apresentou um risco de sarcopenia, então realmente mostrando a gravidade que esses pacientes têm no momento que eles já estão internados. E aqui como resultado principal então nesse gráfico, a gente tem justamente a comparação dos grupos, do ângulo de fase entre os grupos sem risco e com risco de sarcopenia pelo SARC-CALF. E a gente então mostra aqui a mediana do grupo sem risco de sarcopenia, com 6,1 graus de ângulo de fase, e com risco de sarcopenia de 5,1 graus. E eu falei anteriormente que justamente os valores mais baixos estão já ligados ao pior prognóstico da IC, então a gente tem como conclusão nesse sentido que, de fato, o ângulo de fase, os pacientes com risco de sarcopenia apresentam um ângulo de fase significativamente menor quando comparado aos pacientes que não têm risco de sarcopenia, e isso reforça então a utilização do ângulo de fase não só como marcador para IC, mas como para a sarcopenia.
Gostaria de agradecer então às instituições e os programas de pós-graduação, também os fomentos e a equipe toda do GESAC que está quase toda aqui presente. Obrigado. No seu último slide, você mostra os 2 gráficos com as medianas e você pode tirar essa conclusão mesmo com porque parece que a barra de erro tem um overlap ali. Há um overlap ali. Ainda assim você considera que você pode tirar essa conclusão? Claro que precisaria de mais análises mais profundas até para ver se não tem confundidores nesse meio termo aí, mas ainda assim ele aponta para justamente essa diferença do ângulo de fase que é esperada pela maior gravidade desses pacientes. Não, claro. Sim. Outra pergunta, mas é uma curiosidade. Por que você buscou esses pacientes num hospital particular? Pela facilidade de obtenção? Foi uma porta de entrada mais fácil e assim, a gente consegue acesso a outros exames mais facilmente, acaba sendo mais fácil do que no hospital público, muitas vezes que tem um acesso até burocrático um pouco mais complicado. Né? Então a gente teve essa facilidade de conseguir. Foi mais fácil. Foi mais fácil. Ok. Flávio, parabéns pelo trabalho. Esse resultado, era uma hipótese de vocês imaginavam que isso pudesse acontecer ou foi uma surpresa? Não foi necessariamente uma surpresa, porque assim, como o ângulo de fase ele já é apontado como um pior prognóstico desses pacientes, a gente espera que se eles apresentam um risco de sarcopenia, automaticamente o prognóstico deles também é pior. Então assim, a gente esperava que de fato os pacientes com riscos tivessem um ângulo de fase menor, mas talvez a gente esperasse um pouco mais baixo ainda esse valor de ângulo de fase. Isso surpreendeu? Sim, a gente esperava um valor um pouco mais baixo ainda do que isso. Perfeito. Obrigado, parabéns. Boa tarde, gente. Sou Isabel Salomão. Essa é uma parte da minha tese de doutorado, que é a avaliação do infarto agudo do miocárdio secundária de dissecção espontânea de artérias coronárias. Sou orientada pelo professor Cláudio Chinu. Bem, a dissecção espontânea de coronárias, ela consiste basicamente num descolamento da túnica íntima da artéria da coronária, gerando ali um falso lumen que pode obstruir totalmente ou comprimir esse lumen verdadeiro, gerando assim uma isquemia miocárdica ou um infarto. Ela não pode ter associação com aterosclerose, trauma nem heterogenia. Aqui tem a figura que representa uma coronariografia, várias artérias dissecadas em diferentes subtipos, pela classificação de SO. O primeiro subtipo são múltiplos lumens radiolucentes. O segundo subtipo é dividido em tipo 2B, 2A e 2B. No 2A é um estreitamento difuso, porém ele poupa a parte proximal e distal do vaso. O tipo 2B, ele é um estreitamento difuso, mas acomete até a parte distal do vaso. E o subtipo 3, ele é uma estenose focal que simula uma aterosclerose. Então, nesse caso do subtipo 3, tem que ser realizado um ultrassom intracoronariano ou uma tomografia de coerência óptica. Bem, principalmente, né, essa doença ela comete o sexo feminino com uma idade de cerca de 50 anos e tem maior prevalência com subgrupo com baixo risco para a doença arterial coronariana. É uma doença rara, corresponde a menos de 1% do total de infarto. Geralmente acomete uma artéria, que principalmente é a descendente anterior. Essa figura ilustra basicamente os fatores de risco em cinza e os fatores desencadeantes em vermelho. Bem, os principais fatores de risco são displasia fibromuscular, alguma doença do colágeno, susceptibilidades genéticas que ainda estão em análises, hipertensão, período gestacional e enxaqueca. Os fatores que podem desencadear a dissecção espontânea são exercícios intensos, reposição hormonal, manobras de Valsalva, medicamentos, drogas, além de também o estresse emocional intenso. O objetivo desse estudo, uma parte do objetivo da minha tese, né, é descrever o perfil clínico, demográfico, anatômico dos participantes com infarto secundário à dissecção espontânea de coronárias. Basicamente é um estudo observacional transversal, retrospectivo, unicêntrico, que também ele participa de 3 hospitais do estado do Rio de Janeiro, além de participantes que são voluntários. O período da análise até o momento foi de maio de 2013 até outubro de 2024. Foram analisadas imagens do cateterismo que continham o laudo suspeito
ou confirmados com dissecção espontânea de coronários. Essa imagem do cateterismo foi analisada por 2 a 3 hemodinamicistas para a confirmação desse diagnóstico, além de fazer uma avaliação anatômica mais complexa da dissecção. Esses pacientes que foram confirmados, foram coletados dados clínicos e demográficos dos prontuários médicos. Bem, critérios de inclusão. São pacientes maior ou igual a 18 anos, com pelo menos um episódio de síndrome coronariana aguda secundária de dissecção, tendo esse diagnóstico por coronariografia. Foram excluídos aqueles pacientes que tiveram uma dissecção associada a aterosclerose, trauma e atrogenia, ou que tiveram uma coronariografia eletiva, ou então um paciente que não foi encontrado prontuário médico ou não foi encontrado imagem do cateterismo. O desfecho primário foi morte por qualquer causa durante a internação. Esses foram os comitês de ética que já autorizaram, ainda tem mais 2 em andamento. Os resultados. Até o momento nós temos foram analisados 92 participantes com dissecção, com suspeito, 29 foram excluídos e 63 já estão confirmados. Na tabela 1, podemos verificar que os resultados são bem semelhantes com os da literatura. A média de idade foi 50 anos, sendo principalmente o sexo feminino, com 86%. A dor típica foi em 75% e a maioria tinha classe Philip 1. O fator de risco mais prevalente foi a hipertensão arterial, com 46%. Bem, dos resultados, a artéria descendente anterior foi a mais acometida, como também demonstra na literatura, seguida da artéria marginal esquerda. O acometimento multiarterial foi correspondente a 24%. A maioria tinha um fluxo bom, um fluxo time 3, e o subtipo mais comum foi o subtipo 2, com 55%, seguido do subtipo 1. Na artéria dissecada, a artéria dissecada que apresentava tortuosidade correspondeu a 62% dos casos. Bem, nesse primeiro gráfico, podemos visualizar que a maioria dos pacientes eles têm função sistólica do ventrículo esquerdo no ecocardiograma preservado, porém 22% têm disfunção moderada grave e 73% têm alguma alteração segmentar no ecocardiograma. O tratamento da maioria dos pacientes foi um tratamento conservador, com 89%, sendo que os principais tratamentos realizados foram dupla antiagregação plaquetária, principalmente com a esclopidogrel, em 59%, e ECA ou BRA, em 46%, beta-bloqueador, 59%, estatina, 59%, e a enoxaparina dose plena, em 11%. A enoxaparina, lembrando que é contraindicada nessa doença. Bem, a pesquisa de displasia fibromuscular durante a internação foi apenas de 8%, sendo que 5% tinham a confirmação desse diagnóstico. Pacientes que tiveram recorrência da dor precordial foi 21% durante a internação, sendo que 9% do total evoluiu para novo infarto agudo do miocárdio. Foram observados sangramentos maiores em 3% dos pacientes, estabilidades hemodinâmicas também, 3%, BAVT e FA de alta resposta ventricular, 2%. Não houve nenhum óbito intra-hospitalar. A conclusão que podemos chegar é que, diante desse resultado preliminar, não teve nenhum óbito intra-hospitalar, porém a presença de disfunção moderada grave do ventrículo esquerdo, arritmias recorrentes, dor precordial, novas anginas recorrentes e novo infarto, isso sugere que não é uma condição benigna. Essa doença, apesar dela ser rara, ainda ser considerada rara, ela é muito subdiagnosticada e muitas vezes ela é tratada erroneamente como síndrome coronariana aguda de etiologia aterosclerótica. E temos que entender melhor essa doença, ter uma compreensão mais aprofundada para prevenir essas possíveis complicações e esses eventos cardiovasculares associados. Agradeço ao meu orientador, Cláudio Chinoco. Não tem nenhum suporte financeiro. Obrigada. Isabelle, parabéns. Obrigada. Quais são as suas perspectivas agora no desenrolar do trabalho? O objetivo era ter o N de 60, Sim. aí a gente agora tem o N de 70 confirmados. Agora o novo objetivo é manter 100. Né? Posteriormente vai ser realizada uma consulta telefônica
um questionário para avaliar como esse paciente está no momento, complementar as informações e depois vai ser feita a análise genética, que a ideia é entender se tem algum gene associado que possa estar causando a dissecção. Na literatura já tem basicamente a displasia fibromuscular que está associada, mas as outras doenças ainda não tem certeza. Legal, parabéns pelo trabalho. Quando você fala pra gente que é uma doença subdiagnosticada e à luz dos teus resultados, o que você acha que seria possível, assim, do ponto de vista de gestão e tentando, como uma proposta de intervenção nessa situação? O que você sugeriria? Muitos dos pacientes são mulheres jovens, sem fatores de risco para o infarto clássico, né, que é da etiologia aterosclerótica. Então, seria interessante na unidade primária, né, ali, UPA, o primeiro atendimento desse paciente mais agudo, eles terem eles conhecerem a doença, primeiro, que muitos médicos não conhecem essa doença, e saberem que é possível aquela mulher jovem estar infartando por uma etiologia de dissecção, que é uma etiologia considerada não grave naquele momento, mas pode gerar várias complicações. Obrigado, parabéns. 28. Letícia Venâncio de Oliveira. Uhul! Parabéns, Letícia!